Toda lésbica que se preze já ouviu a frase: mas se tu é lésbica mesmo, como tu já gostou de homem, como tu até namorou um homem? E acreditem, eu também invalidava minha própria sexualidade e achava que eu era bissexual com essa pergunta ecoando na minha cabeça. Até que eu parei pra analisar a minha história inteira e eu vi que na verdade eu sempre fui uma grande lésbica, eu só ficava renegando a minha sexualidade. Hoje em dia eu tenho inclusive uma teoria, a teoria da amora e do chocolate, que eu criei justamente pra conseguir explicar isso pras outras pessoas. Pois muito que bem, minhas caras, o que rola é o seguinte: eu comecei a ficar com meninos e meninas aos 13 anos de idade. Na verdade, meninos foi com 12, mas eu tava fazendo quase 13. Enfim, eu comecei a ficar com os dois ao mesmo tempo e dos 13 aos 17, eu fiquei ficando com os dois sem me questionar, entendeu? Isso não era uma grande questão pra mim. Feromônios, hormônios, adolescentes, eu só queria beijar qualquer coisa que tivesse buraco. Calma lá, também não é qualquer coisa assim. Até que eu cheguei na adolescência, ensino médio, e as pessoas começaram a transar. Eu fui a última das minhas amigas a perder a virgindade. Eu fui virgona até o momento que eu consegui segurar. Eu, inclusive, mentia pras minhas amigas que eu não era virgem porque eu tinha vergonha. Inclusive, aconteceu uma situação bem chata comigo envolvendo isso, que foi o seguinte: eu tava lá no intervalo com as minhas amigas, a gente tinha o quê? 15 anos, e uma delas tava contando da relação sexual que ela teve com o namorado dela. E ela foi falar que o namorado dela tinha um pirocão. E daí ela falou que ele tinha 17 centímetros. Eu, sem conhecimento algum sobre qualquer tipo de centímetro, falei: preciso me inteirar nesse assunto, preciso parecer que eu tenho o quê? Que eu tenho experiência, que eu sei do que eu tô falando. E eu falei: nossa, amiga, 17? Mas que pouquinho. O meu menor até agora foi 22. Será que eu entreguei que eu era virgem? Enfim, quando eu tinha 16 anos, eu falei: cara, este é o ano, deste ano não passa, este ano eu vou dar a minha perseguida sim, e não tem quem me diga que não. Maio foi o mês, tá? Início de maio, eu perdi a minha virgindade com uma menina, primeiro, com uma amiga minha. Nunca tinha rolado nada, a gente nunca tinha se dado em cima uma da outra, nunca tinha tido nem troca de olhar. Só que eu já falei, feromônios adolescentes, tava nós duas bebinhas. Chegou o final do rolê, era uma resenha dentro de casa, e aconteceu, entendeu? Só que assim, eu ainda, na minha cabeça, não tinha perdido a virgindade, porque eu era só uma bifestinha. E se eu era só uma bifestinha, quer dizer que eu gostava mais de homem, quer dizer que pra eu perder a virgindade, só contaria se fosse com homem. Então, até o final de maio, eu dei pra um cara. E foi péssimo, foi uma situação traumática. Inclusive, eu posso contar aqui pra vocês. Mas enfim, não é uma situação que alguém tem que se inspirar. Agora que eu já tinha beijado, que eu já tinha transado, chegou a época de eu ter que o quê? Namorar. Eu roteirizava tudo na minha cabeça, eu achava que eu tinha que seguir passos certinhos da minha vida. Chegou a época de eu namorar e eu fui namorar um menino, porque nem passava pela minha cabeça a possibilidade de eu namorar uma menina. Eu não tinha referências lésbicas tanto na minha vida quanto no entretenimento pra eu ver que casais de mulheres realmente existem. E mais do que isso, pra eu ver que uma menina feminina pode sim ser lésbica. Isso era uma questão que também ecoava muito na minha cabeça. Tipo assim, como eu posso ser bissexual e, mais do que isso, como eu posso ser lésbica se eu sou desse jeito, né? Inclusive, na minha cabeça, nessa época, nem passava a questão de ser lésbica. Eu só ficava me questionando mesmo, será que eu sou bi? Só que daí, quando eu questionava, eu já pensava, não, sou bi festinha, né, velho? Eu nunca namoraria uma menina. Eu nunca transaria com uma menina, apesar de já ter transado. Enfim, eu achava que eu era bifestinha porque eu nunca namoraria uma menina. Só que eu entendi, hoje em dia, eu entendi que eu só não namoraria uma menina naquela época porque eu não tinha referências de meninas adolescentes que namoravam. Se eu tivesse essas referências, com toda a certeza da minha vida, eu estaria agarrada numa boquinha feminina desde os meus 16 anos. O ano que tudo isso aconteceu, que eu perdi minha virgindade e tudo mais, foi em 2018, quando eu tinha 16 anos. De maio de 2018 até dezembro de 2018, que foi o mês que eu comecei a namorar o meu primeiro namorado, eu não fiz coisinhas com mais ninguém, porque eu estava literalmente traumatizada e também eu não tinha vontade. Isso era uma questão que pegava muito na minha cabeça, porque desde os 15 anos, quando eu comecei a ter amigas que já faziam coisinhas, eu via elas falando que, nossa, se eu fico um mês sem nhanhá, nossa, eu subo pelas paredes, nossa, eu fico com muita vontade. E eu pensava que essa vontade não tinha me vindo ainda porque eu não sabia como era. Mas eu pensava que a partir do momento que eu perder a minha virgindade, isso vai vir, entendeu? Eu vou ter vontade sempre. E não aconteceu. Eu perdi a minha virgindade em maio, e de maio até dezembro eu fiquei sussa, sem vontade nenhuma. Comecei a me questionar, inclusive, se eu era assexual, porque eu realmente não tinha vontade alguma de fazer nada com ninguém. Chegou dezembro, eu comecei a namorar o meu primeiro namorado e comecei a nhanhar com ele. Só que toda vez que eu nhanhava com ele, eu fiquei com ele 1 ano e 8 meses, tá? Durante 1 ano e 8 meses, toda vez que a gente ia, eu pensava naquela minha primeira vez com aquela minha amiga, que era a única referência de um sexo minimamente ok que eu tinha. Meus caras, eu juro pra vocês, não teve uma vez que eu fiz
com aquele cara, com meu ex, que eu não pensei nessa minha amiga, ou que eu não pensei em outra menina que eu admirava muito. Não teve uma vez que ele estava ali comigo e eu não estava imaginando outro ser humano, mais especificamente, um ser humano feminino, no lugar dele, sério. É traumático pensar nisso, na verdade. Fiquei com ele até os meus 18 anos, eu terminei com ele, e 6 meses depois de eu terminar com ele, eu continuei ficando só com o menino. Porque eu fiquei num grupo de amigos extremamente hétero, as únicas pessoas que eu tinha convivência eram héteros, então nem passou pela minha cabeça eu ficar com menina. Tipo, realmente era algo que eu não me questionava na época. Até que chegou um dia, um fatídico dia que eu nunca vou esquecer, porque foi o dia que a lesbianidade realmente ficou intrínseca em mim. Eu falei, cara, eu acho que tem algo a mais aqui, eu acho que eu posso explorar isso dentro de mim. Eu tinha um grupo de amigos que era um grupo de amigos bem mais velhos que eu. Eles tinham mais de 30 anos todos. Era o meu grupo de amigos do CTG. Pra quem não sabe, eu sou lá do Rio Grande do Sul e lá a gente tem os Centros de Tradições Gaúchas. Eu dançava em um desses CTGs e o meu, ele era conhecido no estado inteiro como CTGs dos gays, porque a maioria dos peões que dançavam eram homens gays. E eu adorava, tá? Porque eles me ensinaram muita coisa da vida. Aprendi a fazer maquiagem, aprendi a fazer cabelo, aprendi, inclusive, que eu gostava de mulher com eles. Enfim, os caras, o fatídico dia foi o seguinte: um desses meus amigos, que era bem mais velhos, fez um rolê na casa deles só pra amigos deles. Dentre eles, tinha uma mulher, que era uma mulher 5 anos mais velha que eu. Uma mulher 100% lésbica, e ela, sim, exalava lesbianidade, tá? Ela era muito lésbica. Ao mesmo tempo que ela não era desfém, ela era super lésbica e ao mesmo tempo feminina. Então, no que eu olhei pra aquela mulher, além de sentir atração, eu também me vi um pouco nela e falei, cara, eu acho que eu posso ser assim, eu acho que eu inclusive quero ser assim. Se vocês quiserem, eu também posso contar mais abertamente sobre a história desse dia, porque nesse dia eu tinha levado pro rolê comigo o menino que eu tava ficando. Só que no final do rolê, eu larguei ele pra ficar com essa mulher 5 anos mais velha que eu, e eu não me arrependo em nada disso, eu não me culpo em nada disso, porque foi nesse dia que eu realmente comecei a explorar a minha lesbianidade dentro de mim. Fiquei com ela, obviamente fiquei com uma leve paixonite, porque era a primeira mulher lésbica que eu de fato tinha ficado. Só que obviamente ela não quis nada comigo, porque ela era muito mais velha, já tinha muito mais experiência, e ela não queria pegar uma menina do zero pra ensinar tudo da vida lésbica. A gente fez coisinhas e eu não fiz nada nela, porque eu era super insegura, não sabia de nada da vida. E eu lembro que depois que a gente nhanhou, ela falou assim pra mim, então, cara, super adorei, mas eu não consigo ficar com uma menina que não faz nada comigo. Eu não nasci pra ser ativa, eu quero ser relativa. E eu fiquei tipo assim, cara, o que é essa relativa? O que eu tinha que ter feito? Depois de ter ficado com essa mulher, eu continuei ficando com caras, mas assim, eu fui deixando meio de lado aos poucos. Até que 3 meses depois eu comecei a namorar minha primeira namorada. Fiquei com essa menina por 1 ano, a gente teve um relacionamento ótimo, até que acabou. Depois que acabou, eu comecei a me questionar novamente. Eu falei, tá, agora que eu namorei uma menina por 1 ano, será que eu sou lésbica? Ou será que eu sou bissexual? E daí eu fui tentar ficar com homens novamente. Fiquei com 2 homens. Foi horrível, foi traumático, foi péssimo. Mas tu acha que eu comecei a achar que eu era lésbica? Óbvio que não. Eu achava que eu era bissexual ainda, porque na minha cabeça eu confundia a questão de atração e achar bonito. Olha só, depois que eu terminei, eu comecei a olhar para as pessoas novamente e eu continuava achando os homens bonitos. E até hoje eu acho. Tem pessoas bonitas e tem pessoas que eu acho feias. E isso independente do sexo, independente da sexualidade, independente do gênero, independente de qualquer coisa. Tem pessoas que eu acho bonitas, tem pessoas que eu acho feias. E como eu continuava achando alguns homens bonitos, eu pensei, tá, isso que eu sinto, né, esse achar bonito, deve ser atração. E já que eu tenho atração, eu ainda sou bissexual. Eu não sei como, e eu não sei em que momento, mas eu comecei a questionar esse achar bonito dentro de mim. Por 2 motivos. O primeiro deles era, será que eu acho esse cara bonito mesmo? Ou será que a sociedade me ensinou que eu devo achar esse cara bonito porque ele é o padrão de pessoas bonitas e homens bonitos da sociedade? O segundo questionamento foi, tá, eu acho esse cara bonito, mas eu faria alguma coisa com ele? Eu tenho vontade de beijar esse cara? Eu tenho vontade de ver este cara pelado? Eu tenho vontade de ver esse cara no meio das minhas pernas? Não. No momento que eu comecei a me questionar essas coisas, eu falei, tá bom, cara, existe uma grande diferença entre achar bonito e atração, porque eu posso até achar bonito, mas eu não tenho vontade nenhuma de ficar com ele. E foi nesse momento que eu entendi que, na verdade, eu era lésbica, depois de anos e anos e anos. Beleza, entendi que sou lésbica, mas ainda assim a pergunta ecoava na minha cabeça. Será que eu sou lésbica mesmo? Como eu sou uma lésbica de verdade se eu já gostei de homem? E se eu já fui apaixonada num homem no nível de namorar ele por quase 2 anos? Cara, eu tava pensando aqui, na verdade essa dúvida ficou na minha cabeça até agora, até o início do meu último relacionamento. Na verdade, o último, atual, o único futuro.
com a Bebelinha, porque eu e ela, a gente é daqui pro túmulo. Eu não termino mais com essa mulher, eu vou casar com ela. Enfim, mesmo eu entendendo que eu era lésbica, eu aceitando que eu era lésbica, e mais do que isso, gostando de ser lésbica, essa pergunta ainda passava pela minha cabeça e eu não tinha resposta. Até que um amigo meu, hétero, homem hétero, me fez essa pergunta e na hora me veio uma teoria, que é a teoria da amora do chocolate. Depois que eu criei a teoria da amora do chocolate, eu nunca mais fiquei com dúvida e eu nunca mais deixei ninguém com dúvida. Vou te explicar, olha só. Pra começar, eu quero que tu pense numa fruta que tu comia quando era criança, simplesmente pela obrigação de comer porque a tua mãe mandava. A do meu amigo foi a amora. Eu falei, beleza, você comia amora, você não amava comer amora, mas você também não podia odiar porque você tinha que comer ela sempre, então você simplesmente aceitou que teria que comer essa amora. Até que tu cresceu, criou autonomia, virou um adulto e podia comer o que tu quiser. Você foi lá e você provou o chocolate. Depois que tu provou o chocolate, a tua vida nunca mais foi a mesma. Tu descobriu o que de fato tu gostava, tu descobriu o sabor de uma coisa nova que tu realmente amava. Que não era uma coisa que tu ia ter que comer sempre por obrigação. Tu ia comer sempre e tu sempre ia comer com vontade. Até que eu perguntei pra ele, se hoje em dia tu tivesse que comer uma amora ou um chocolate, qual tu escolheria? O que tu teve que comer a vida inteira por obrigação e tu nunca gostou de verdade? Ou o chocolate que tu amou desde o primeiro instante? Obviamente, o chocolate. Eu amo essa analogia porque eu sinto que ela traz essa questão da sexualidade para a vida real e qualquer pessoa, mesmo as pessoas heterossexuais, conseguem entender um pouquinho mais da tua sexualidade a partir dela, porque tu pode usar essa analogia com qualquer outra coisa. Não precisa ser necessariamente amor e o chocolate. Pode ser, por exemplo, jogo de futebol e filme. Ou um programa de reportagem, documentário e uma série legal. Tu pode usar ela com qualquer analogia, desde que pegue uma coisa que a pessoa usava por obrigação, comia por obrigação, via por obrigação, e uma coisa que hoje em dia a pessoa faz por gosto. E, obviamente, tu consegue usar ela para explicar qualquer uma das letras do LGBTQIAPN+. Em resumo, quando a gente é criança, adolescente, sustentado e mandado pelos nossos pais, a gente faz tudo o que dizem que é o certo pra gente fazer. Só que quando a gente cresce, cria uma autonomia e começa a gente tomar as próprias decisões, a gente começa a fazer o que a gente quer fazer. E foi só nesse momento que eu entendi que eu era lésbica. Diria que, inclusive, demorou um pouquinho, tá? A vida inteira eu fiquei com um homem porque a sociedade me dizia que era o certo a se fazer. A famosa heteronormatividade ou heterossexualidade compulsória. A vida inteira eu só consumi filmes, séries, programas que tinham casais héteros. A vida inteira eu só via ao meu redor casais héteros. E isso que os meus pais são muito legais no nível de, inclusive, ser padrinhos e madrinhas de casamento de um casal gay. Só que eu só tinha acesso a casais gays, casais lésbicos, casais sáficos de fato. Eu não tinha acesso, eu não via. Então, pra mim, isso nem era possível, isso nem era uma coisa que passava pela minha cabeça. Inconscientemente, eu fui entendendo que isso era o certo e agindo como se isso fosse o certo e ser sáfica ser errado, entende? Tanto que, assim, os meus pais, eles não têm uma parcela de culpa nisso, porque eles me aceitaram praticamente desde o primeiro instante. A minha mãe sempre me aceitou, nunca foi contra. O meu pai demorou um pouquinho, mas hoje em dia ele aceita 100%, ele ama a Bebelinha. Mas a parcela de culpa deles tá onde? Sempre me perguntavam qual era o menininho que eu gostava, qual era o coleguinha que eu achava bonito, mas ninguém nunca me pediu qual era a coleguinha que eu achava bonita, qual era a pessoa que eu estava gostando na escola, se eu possivelmente estava gostando de uma amiga minha. Sem querer, tu é instruída a gostar de homem e a entender que aquilo é o certo. Então, sair disso e tirar da tua cabeça que gostar de mulher é errado, demora um tempo, mas isso não invalida em nada, nem a minha e nem a tua sexualidade. Enfim, minhas caras, eu espero que esse vídeo ou esse podcast, não sei como é que você tá consumindo esse conteúdo, mas eu espero que ele tenha te trazido algum tipo de esclarecimento, se você estava procurando uma resposta desse nível. E se não tiver, se tu tiver com outras questões, ou se tu ainda tiver com essa questão, a minha DM tá 100% aberta, eu vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo. E também eu aguardo vocês nos comentários para dar os seus relatos e também deixar as suas perguntas. Eu tô aqui para criar um local e um canal seguro pra gente debater esse tipo de assunto, e eu prometo que da minha parte eu sempre vou ser 100% sincera, inclusive no nível que às vezes nem precisa. Mas enfim, eu tô aqui pra dar conselhos, pra gente conseguir se ajudar. Eu digo que eu corri pra vocês poderem andar. Eu passei por uma caralhada de coisa que hoje em dia eu vejo que são coisas escrotas e que eu não necessariamente precisaria ter passado, mas já que eu passei, vamos usar isso pra conhecimento e pra outras meninas não precisarem passar por isso, tá? Aguardo vocês aqui nos comentários, deixem o seu like, inscrevam-se no canal e um beijo lésbico da Marine pra vocês. Até semana que vem.